Bom, então, só para ficar registrado, eu fiz a pergunta para todas e todos presentes na sala de aula e todos concordaram que essa aula pode ser gravada. Então, nós estamos iniciando hoje, né, quinta-feira, dia 24 de setembro, uma aula de estruturas de dados, em que o nosso tema de hoje são os tipos abstratos de dados. Então, começando a compartilhar a tela, eu quero exatamente apresentar para vocês o que consta lá na área da nossa disciplina, né, na plataforma Turing. Acredito que vocês estão vendo aí, então eu acessei a plataforma e na área referente a tipos abstratos de dados, vamos só lembrar, tem aí os slides desse capítulo, que é o que nós vamos discutir hoje, né? Exatamente para não, hoje, na aula, eu não ter que fazer toda a explicação, é aquilo que eu sempre tenho comentado com vocês, para que a aula seja mais interativa com vocês por causa desse meio, né, de aula remota. Então, eu tinha gravado uma videoaula, eu espero que a extensa maioria tenha assistido a essa videoaula. Então, aqueles que não puderam assistir, por favor, depois assistam. É importante que você veja, porque aqui realmente eu faço uma explanação, né? A proposta da aula de hoje sempre é aquela, é discutir o tema, mas não ser uma aula expositiva, ser uma aula mais que a gente possa ir trocando a participação de vocês, vocês apresentando dúvidas, né, comentários, sugestões, enfim. E aí, por causa disso mesmo, como o tema tipo abstratos de dados é um tema muito relevante para a nossa área, para a área de algoritmos e programação, eu também falei, olha, vou indicar, né, outras aulas de outros professores que eu coletei aí da internet e coloquei aqui exatamente os links para essas aulas, para que vocês possam, às vezes, também falar, poxa, não compreendi muito bem a explicação que o Vanderlei deu. Vai que você pega aqui a aula do Isidro, pega a aula do Alexandre e achem mais fáceis de compreender. Isso é natural, não tem problema nenhum isso. Na aula, nos slides, tem duas aplicações que são discutidas. Então, eu, para facilitar, também já coloquei a aplicação aqui em C, que é um tipo abstrato de dado onde a gente cria um ponto, nós vamos conversar disso no plano 2D, e uma outra que cria um cubo. Então, também já está aqui mais fácil para você fazer um download de um programa C e estudar ele, porque ele é discutido aqui, dos programas, são dois, né? Aqui nos nossos slides. E acredito que vocês estejam acompanhando aí essa questão de pandemia. Infelizmente, muitas áreas foram extremamente prejudicadas, muitas áreas profissionais foram extremamente prejudicadas, né? As pessoas estão aí passando dificuldade muito grandes por causa da falta de emprego, né, na redução de postos de trabalho, às vezes muitos eram trabalhos informais, mas na nossa área, ao contrário, né? Eu já tinha aqui notícias coletadas de antes, ou seja, isso aqui não faz parte da disciplina, mas sempre eu gosto de mostrar, né, nessa disciplina assim, a importância de nós sabermos que o mercado de TI está extremamente profícuo para bons profissionais, né, e tem aumentado. Aí eu inseri, além de relatórios que já existia aqui da Associação Brasileira das Empresas de Software, de 2017, da indústria goiana, outros um pouquinho mais antigos, né, do IDC, né, e inseri uma reportagem bem recente aí, né, da UOL, mostrando exatamente que, por causa da pandemia, os empregos na área de TI, de maneira geral, aumentaram da ordem de 40%. Mas especificamente na área de desenvolvimento, né, eles aumentaram ainda mais. Então, essa reportagem aqui da UOL
vai exatamente tratar disso. Então, é interessante que depois você tendo um tempinho, dê uma lida, né? Aí, ó, emprego em alta para devs, e aí tem toda uma reportagem bastante interessante a respeito disso. Claro, uma reportagem para grande público, né? Não é uma reportagem técnica, não, mas mostra exatamente o aumento. E aí você vê que programadores, de uma maneira geral, aumentaram acima da média já de crescimento da área como um todo, né? Então, certas áreas aí cresceram muito, né? Claro, aplicações web, obviamente, né? Aplicações que hoje no mundo, claro, C Sharp é usado em muitas plataformas, porque a base, a Microsoft, claro, ainda é a maior no setor de indústria. Então, JavaScript, estão todas com grande crescimento, né? E, ó, só março, abril houve aumento de 55%. E a gente percebe isso. Se você começar a pesquisar aí na internet, você vê esse grande aumento realmente com o número de ofertas de trabalho. Não quer dizer que, quer dizer que todo mundo está se empregando? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que existe oferta, mas para gente qualificada. Então, depois, quem tiver aí interesse, dê uma lida mais detalhada, que eu penso que compensa, pelo menos para você ter uma ideia do que está acontecendo aí no mercado. Essas outras aqui são um pouquinho mais antigas, mas estão bem válidas, porque são relatórios que normalmente são feitos em períodos quinquenais, então ainda estamos longe assim, mais um ano pelo menos do próximo, né? Um ano para coleta e mais um ano seguinte para divulgação. Bom, pronto, isso aqui é o conteúdo que está na área da nossa disciplina. Aí um desses conteúdos são os slides a respeito de tipos abstratos de dados. Então, antes da gente começar a falar de tipos abstratos, a gente fez aí uma agenda, né, que tem aí 10 itens, mas na verdade 8 itens, né? O saiba mais, o fim ali e a parte de exercícios que vão estar contemplados depois também na lista, né? O que é importante você entender? Primeiro, o que é um dado, né? A gente discute muito isso, por exemplo, até o próprio capítulo, tipos abstratos de dados. Então, é uma coisa que a gente sempre está falando, dado, mas convém a gente recordar, né? Porque ele é um conceito fundamental na nossa área. Então, quando eu falo que eu tenho um dado, né? Eu estou dizendo exatamente que eu tenho o quê? Uma representação de uma certa informação, né? Então, essa informação, ela vai ser o resultado do tratamento de um dado, que pode ser um texto, que pode ser uma imagem, que pode ser um vídeo, um áudio, enfim. Hoje há uma infinidade de dados, ou seja, uma infinidade de diferentes representações, né? E quando eu falo isso sob a ótica bem básica de uma unidade central de processamento, eu estou dizendo, olha, no final das contas, tudo vai virar no nível mais elementar uma cadeia binária. Essa cadeia binária, que representa lá depois de interpretada uma informação, isso que é o dado, né? Então, quando eu uso essa palavra e já penso na ideia de, mas se isso é uma cadeia binária e eu vou simplesmente interpretá-la, como que eu vou interpretar? Eu vou interpretar como um texto? Eu vou interpretar como uma imagem? Eu vou interpretar isso como um pedaço de um áudio? Aí surge um outro conceito, que é o conceito de tipo de dado. Então, de acordo com a interpretação que eu for dar, eu vou associar que aquele dado é de um certo tipo, né? E aí sim, quando eu falo de um certo tipo, eu vou estar dizendo, olha, então se eu estou interpretando de acordo com este tipo, esse dado, né, ele vai ter um conjunto de valores que são permitidos, e vai ter um conjunto de operações típicas, operações que eu posso fazer quando eu interpreto aquela cadeia lá básica, binária, como sendo daquele tipo,
né? Então, isso, normalmente, eu associo a ideia de que eu tenho lá uma cadeia binária, eu falo, olha, então essa cadeia binária vai se transmutar para mim por um certo tipo de dado, que eu vou associar. Qual é? E isso, como pode mudar o valor, ou seja, como a cadeia binária pode mudar, eu vou dizer que esse conteúdo, esse dado é variável. E aí eu vou falar, então, olha, a variável associada é de um certo tipo. E aí eu começo a interpretar, ah, bom, se eu falar que uma certa cadeia binária é uma variável x, então que ela é inteira, ah, então eu estou esperando que aquela variável, que aquela cadeia possa assumir valores que são lá do conjunto dos números inteiros da matemática. Claro que na matemática é do menos infinito ao mais infinito. Computacionalmente eu não posso armazenar infinitas coisas de maneira prática. Eu vou ter que, num certo momento, limitar, falar, olha, eu estou aqui formando uma cadeia de 40 bits, por exemplo. Bom, em 40 bits, quais são os números inteiros de menos a mais a que eu posso representar? Aí eu vou falar, ah, então é de menos um valor até mais um valor. Eu vou ter que ficar fixado nesse intervalo dos inteiros. Ou seja, na verdade, eu pego um pedacinho só dos inteiros para que eu possa falar que a minha variável é daquele tipo. E aí, claro, eu vou associar quais são as operações típicas que eu faço com inteiros. Ah, eu faço soma, eu faço subtração, multiplicação, divisão e assim por diante. Normalmente são essas na matemática. Quando, então, eu falo com uma linguagem de programação, a partir dessas ideias, eu falo, olha, então, quando eu falar que tenho numa linguagem de programação uma variável que é de um certo tipo de dado, então eu vou estar dizendo que tem um conjunto de valores que eu sei que a variável pode assumir e um conjunto de operações que eu posso realizar com elas. Não necessariamente os valores são todos os possíveis, por exemplo, nos inteiros, que lá são infinitos. Como também nem toda linguagem implementa todas as operações que eu poderia pensar sobre números inteiros. Normalmente, o que as linguagens fazem é o quê? É ter um conjunto típico de operações. Claro que, normalmente, numa linguagem bem concebida, né, para uma certa finalidade, ou se ela tem propósito geral, ela vai ter aquelas operações mais comuns, aquelas que são esperadas. Você não espera que, por exemplo, numa certa linguagem, você não possa somar dois inteiros. Você fala, não, mas isso é uma operação fundamental em inteiros. Mas eu posso falar, olha, numa certa linguagem, pode não ter lá uma operação de inverter um número inteiro, por exemplo. Ah, se o número é 10, fazer o número 1 sobre 10. Se o número é menos 5, o menos 1 sobre 5. Pode ser que não tenha. Né? Mas esse é o conceito. Tá bom. Por que nós estamos falando desse conceito? Ora, porque eu preciso entender o que seria tipo abstrato de dados. Tipo de dados, agora eu já entendi. Então, quando eu implemento uma linguagem num certo ambiente, eu vou ter que falar, ó, lá os números inteiros vão de menos 2 elevado a 31 a 2 elevado a 31 menos 1, por exemplo. Aqui vai dar uma faixa de números inteiros. Normalmente, essa faixa aqui vai ser por quê? Por causa do tamanho da cadeia de bits que eu reservei para representar esse número no ambiente A. No outro ambiente B, pode ser que os inteiros x na linguagem sejam uma faixa maior. Ah, por quê? Porque nesse ambiente operacional, por exemplo, eu tenho um outro hardware. Então, o que caracteriza mesmo é você falar que tem os valores, que é um domínio, e as operações. Isso é o tipo de dado. Tá bom. Agora, quando eu pego esse conjunto e falo tipo de dado e falo operações, eu sempre vou ter que ter um limite. Como a gente falou, eu não sei se todas as operações serão permitidas, todas as operações que eu imagino. Vai ter um conjunto básico, por multiplicação, divisão inteira, mas pode ser que uma certa operação que eu desejo não tenha. Aí, claro, vai depender da linguagem se eu vou conseguir implementar aquela operação. Se a linguagem me der recursos que eu possa implementar, eu vou poder estender as operações.
Falar, não, olha, não tinha essa operação, mas eu escrevi um código, ou seja, eu pensei num algoritmo que implementa essa operação e eu escrevi isso sob a forma de um código nessa linguagem, e por meio dessa implementação, eu ampliei a linguagem para ter aquela operação nesse conjunto de dados, ou seja, nessa variável, desse tipo, nessa linguagem, nesse certo ambiente. Então, quais são os tipos de dados que a gente vê comumente? Caractere, por exemplo, né, que os seus valores são definidos numa tabela, como, por exemplo, a tabela ASCII. Aí eu posso ter operações típicas como comparar se um caractere é menor, maior, menor ou igual, diferente, converter uma letra maiúscula para minúscula. Isso é o que eu espero, né? Que eu espero que eu tenha num tipo de dado caractere. É isso que a gente espera, né? A tabela ASCII, não é? Representa cada caractere aí. Então, por exemplo, na tabela ASCII, eu vou ter lá que um certo número, por exemplo, 75, né, decimal. Ele corresponde ao caractere letra K maiúscula. O 85 corresponde à letra U maiúscula. O 114 corresponde à letra R minúscula. E assim por diante. Então, aqui eu tenho uma tabela original, que era a tabela ASCII, depois ela foi estendida para colocar caracteres como, por exemplo, originalmente não previstos, né? Caracteres acentuados, o C cedilhado, maiúsculo e minúsculo, alguns símbolos gráficos originalmente usados em monitores, né, que apresentavam a capacidade, e apresentam ainda de imprimir caracteres, né, como símbolos assim gráficos. Depois nós tivemos a expansão para a tabela Unicode, né, que normalmente hoje é a mais empregada para representar caracteres. Então, tudo isso para esse tipo, né? Mas quando eu pego a linguagem, eu também ainda vou pensar assim, tá bom, tem esses tipos aí. Mas as linguagens me deram, além desses tipos que a gente chama de primitivo, básico, nativo, depende do livro, texto que você está usando, do autor, todas essas nomenclaturas aqui são válidas para esses tipos que já estão na linguagem, que a gente chama, vou chamar aqui de primitivo. Você pode pegar esses tipos e estruturar ou compor novos tipos a partir deles, dos primitivos, ou de outros estruturados que você já criou. E até mesmo algumas linguagens permitem que você defina novos tipos, que você construa um novo tipo. Então vamos entender um pouquinho disso antes de entender por que nós vamos chamar de tipo abstrato de dados. Tipo de dados eu estou cada vez entendendo, já é uma coisa que você já viu, nós estamos só discutindo de uma maneira rápida, mas para relembrar esses fatos, né? Então, o tipo primitivo é aquele que a linguagem já te entrega, né? Ela já te dá lá pronto. Normalmente porque isso já está refletido no próprio hardware da máquina. Então, ela te entrega uma abstração do que está lá no hardware. E pronto. Bom, quais são os comuns? São os tipos inteiro, real, complexo em algumas linguagens. Por exemplo, a linguagem C nativamente não tem um número complexo. Caractere, lógico, né? Por exemplo, C nativamente não tem o tipo lógico. Você é obrigado a representar o tipo lógico como sendo 1 ou 0. 1 para representar, por exemplo, verdadeiro e 0 para falso. Mas existe uma biblioteca C que foi lá e estendeu os tipos básicos, colocou o tipo Boolean como bool, e aí, se você inclui essa biblioteca, você passa a ter aquele tipo. Mas ele não é um tipo nativo da linguagem. Já quando você pega, por exemplo, uma linguagem como Pascal, ela tem nativamente o tipo Boolean, é nativo da linguagem. Você escreve true, a palavra true em inglês, e escreve false em inglês,
e ela já reconhece que aquilo é um tipo de dado, né? E outros tipos fundamentais, como ponteiros, né? Um apontador de máquina. Dependendo da linguagem, como eu falei, você pode ter outros tipos. Por exemplo, umas linguagens lá da década de 60, perdão, como Fortran, um dos tipos básicos era a matriz. A matriz, Fortran, como era uma linguagem bem voltada para a área de matemática, engenharia, então matrizes é considerado um tipo primitivo da linguagem.
C, por exemplo, quando você vai falar tipos de dados definidos, um deles a gente usa, nem sabia que era definido, que é o bool. O bool, como eu falei, ele não é um tipo da linguagem nativa. E outro que a gente pode criar, chama enumerações, você simplesmente vem aqui e, por exemplo, não existe um tipo de dado em C que corresponda aos dias da semana. Aí você vai lá e fala, não, eu preciso ter um tipo de dado que são os dias da semana. Aí eu quero chamar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí eu pego, crio uma enumeração, chamo que ela é dia da semana, e aí, simplesmente, quando eu declaro que a variável dia é uma enumeração dia da semana, automaticamente a linguagem vai falar o seguinte, olha, já que você declarou que isso é uma enumeração, isso é um tipo de dado criado pelo usuário, dia agora pode valer de domingo até sábado. Então é permitido que eu faça. Dia recebe quinta. Ele vai saber que quinta é um valor permitido. Se eu perguntar se dia é igual a domingo, como eu atribuí quinta, o resultado disso aqui vai ser falso. E aí, simplesmente, ele vai imprimir o dia, olha lá, ó, dia, que é barra D. Agora você vai entender por que é barra D, porque D a gente sabe que é para números inteiros, né? Barra D e dá um return. Por quê? Porque, na verdade, C faz só uma simulação. Quando você cria uma enumeração, ele, na verdade, ele trata internamente que domingo corresponde ao número 0, segunda corresponde ao número 1, terça 2, ou seja, ele vai enumerando isso aqui, por isso que chama enumeração. Ele enumera de 0 até o valor final. Então, quando você faz dia receber quinta, internamente ele está fazendo dia receber 0, 1, 2, 3, 4. Aí ele coloca 4. Quando você pergunta dia é igual domingo, ele está perguntando 4 é igual a 0? Falso. Aí eu pego e mando imprimir o dia. Como o dia está atribuído o valor 4, que é 0, 1, 2, 3, 4, ele vai imprimir 4. Ele não vai imprimir a palavra quinta. Ele vai imprimir 4. Certo? É só uma maneira, né, de você tornar mais legível um código, mas é bem útil, porque a pessoa é muito mais fácil ela entender o código perguntando se o dia é domingo do que se você perguntasse se dia é igual a 0. Então, esses tipos definidos pelo usuário normalmente são para que a gente tenha mais facilidade em escrever códigos que se tornem códigos legíveis, mais fáceis de serem lidos, compreendidos e depois feitas alterações, ou que seja, que a gente chama de manutenção, né? Aí aqui ele criou um boolean crash, ó lá, em crash a mesma coisa e pronto. Bom, tudo isso que a gente viu foi para explicar tipos de dados. Então, agora a gente sabe que tem todos esses tipos aí de acordo com a linguagem. Tudo isso foi para eu chegar no conceito fundamental que é o TAD. O que o tipo abstrato de dados faz? Então, quando eu tenho essa possibilidade de criar esses novos tipos, gente, eu posso querer, junto com eles, com esses novos tipos que eu estou criando, falar assim, por que eu já não crio o novo tipo e as operações que eu vou poder fazer? Qual é a vantagem de criar os tipos já junto com as suas operações, e é por isso que nós chamamos isso de tipos abstratos. Porque você abstrai, você se desliga de ter que imaginar somente o tipo, e você vai para um nível mais alto em que você já pensa num tipo e já pensa que operações que ele pode ser feitas com ele, e aí você não precisa se preocupar com a representação interna. Você só precisa se preocupar em como as operações, quais as operações que você quer fazer e o que elas fazem. Claro que isso nós estamos falando do ponto de vista de quem usa o tipo abstrato. Você, programador, que constrói aquele tipo abstrato, você vai ter que fazer tudo.
Mas quem usa não precisa se preocupar com detalhes internos. Exemplo, quando você pega uma biblioteca já pronta em qualquer linguagem, vamos pegar em C. Quando você pega uma biblioteca em C e você vai usar aquela biblioteca, você se preocupa como é que a operação que você está usando foi implementada? Por exemplo, você vai lá em C, vou abrir de novo uma paginazinha aqui. Você vai lá em C e usa a biblioteca de matemática, que é a biblioteca math.h. Isso aqui é uma biblioteca que tem funções matemáticas. Aí lá num programa seu C, você faz x recebe sqrt de 23. Comando simples. Você, ao usar essa biblioteca, passou a ter essa operação, que é uma função. A função de square root, calcular a raiz quadrada. E você falou que é a raiz quadrada de 23. Você se preocupa como é que isso aqui foi implementado? Não. Você fala, olha, eu não sei como, mas eu sei que dentro desta biblioteca existe uma operação chamada sqrtx que me dá a raiz quadrada de x. Pronto. É isso que eu preciso saber. Da mesma maneira que tem uma outra operação aqui que chama seio de x. Que vai fazer tal coisa. Tem uma outra operação que chama trunque x. Pega x e retira a sua parte decimal, transforma ela em zero e me retorna só a parte inteira. E assim por diante. Então, quando eu uso aqui, eu me abstraio de saber detalhes de como isso foi implementado. A única coisa que eu quero é saber o nome da função ou da rotina e para que ela serve. E o que eu tenho que fornecer, quais parâmetros eu forneço e o que ela me devolve. Quando nós falamos tipo abstratos de dados, o que você está querendo é fazer exatamente isso. Você, programador, fala, eu quero dar para o meu usuário a possibilidade de que ele use dados com operações que eu fornecerei para ele, em que ele não precise se preocupar em como é que eu implementei essas operações, como é que eu fiz para construir aquelas funcionalidades. A única coisa que ele precisa saber é quais são as operações que eu tenho e como usá-las. É exatamente o que uma biblioteca te dá. Então, quando você fala que você vai criar um tipo abstrato de dados, você está dizendo, olha, eu, como programador, vou construir tipos que o meu usuário vai poder usar sabendo qual é a operação que ele quer fazer, que parâmetros que ele fornece, o que ele devolve. Ele não precisa se preocupar com isso. Eu mesmo vou implementar e vou entregar isso para ele. Agora, qual é o problema do nosso ponto de vista de programador? O problema é o seguinte, quando você escreve um programa, quando o programa é pequeno, não tem muito problema você misturar dados, nome de variável que não é muito legal. Tudo bem, o programa é pequeno, você sozinho, às vezes com 2 pessoas, você vai conseguir ler e entender o programa. Mas à medida que os programas crescem, se torna fundamental que você consiga organizar os códigos de tal maneira que, no futuro, se alguém ou até você mesmo precisar usar aqueles códigos, que você consiga compreender. E é aí que a ideia de abstração de dados se torna importante, porque ela vai fazer com que, claro, alguém com conhecimento tenha construído tudo de tal maneira que quem for usar não precise se preocupar com detalhes, né? Que quem for usar possa só saber a entrada, o que a função faz, o procedimento, a rotina, e o que ela entrega, sem ter que saber esses detalhes.
Então, exatamente, num livro bem importante na nossa área, chama Conceitos de Linguagens de Programação, o autor, Sebesta, fala exatamente isso. Ó. Uma abstração é uma visão, uma representação de uma entidade que inclui apenas seus atributos mais significativos. No sentido geral, a abstração permite colecionar instâncias de entidades em grupos nos quais seus atributos comuns não precisam ser considerados. Ou seja, eu estou dizendo, olha, eu vou representar de tal maneira que... aqui é atributos, não tem esse I, não. Eu vou ter que corrigir. Seus atributos são significativos. Então, por exemplo, quando eu pegar um certo conjunto de dados, criar as operações que são importantes, o que é significativo, e criar isso como um TAD, quem for usar não precisa se preocupar em como eu fiz. E isso aqui tudo vai dar a possibilidade de que o meu próprio programa, como construtor, fique mais organizado. Então, há uma vantagem de usar TAD do ponto de vista de engenharia, de quem constrói, e também do ponto de vista de quem usa, do seu usuário. Por quê? Porque você vai se ater ao que é fundamental, detalhes, coisas comuns, você não precisa se preocupar. Então, quando a gente faz isso aí, né? O que você está fazendo? Você está dizendo que é o seguinte, olha, eu vou criar um código que a pessoa que vai poder usar, como são as bibliotecas, ela só se concentra no que é importante. Aí aqui, claro, tem umas brincadeiras, né? Que um pedacinho, né, de um bloquinho aí de Playmobil, né? De Playmobil, de coisa falar, eu sou uma perfeita abstração de um pato, né? O outro brinca, ó, acho que você está muito abstrato, quer dizer, não está dando para ver aí que isso se parece com um pato. Realmente, a ideia é, a abstração tem que elevar o nível, mas não tanto que você não consiga mais caracterizar o que você está representando. Aqui está uma abstração realmente muito elevada, você não está conseguindo ver aqui características que seriam comuns a um pato, né? Então, pra gente, bom, fazendo um corte, alguma dúvida até aí? Tranquilo, professor. Tudo bem? Tranquilo. Tá. Então tá bom. Agora sim, quando a gente fala que você vai criar um tipo abstrato de dado, então você vai exatamente especificar um conjunto de dados que você está querendo manipular e as operações. Quando eu fizer isso, em qualquer linguagem que permita, o meu objetivo maior é proporcionar ao desenvolvedor uma abstração que facilite ele conceber e programar uma aplicação. Por quê? Porque na hora que ele usar esse tipo abstrato de dados, ele vai passar a ver as coisas, ele vai passar a ver as variáveis lá dentro como sendo caixas fechadas, caixas pretas, em que eu não preciso, depois que eu já construí, me preocupar com o que está lá dentro. Eu sei que funciona. E quem está usando sem ter construído também não. Então a ideia é assim: olha, um tipo abstrato de dados que você criou, por exemplo, a biblioteca MEF tem lá. A biblioteca MEF tem uma coleção de dados lá dentro. Você simplesmente sabe que ela existe, você sabe o que você tem que fornecer para cada uma daquelas funções que estão lá dentro, dentro daquela biblioteca. Lá dentro elas têm tipos de dados que você não conhece, você não precisa saber o que são, mas o que você sabe é, olha, quando eu pego a função raiz quadrada e forneço um número, sai para mim a raiz quadrada daquele número de acordo com a definição matemática de raiz quadrada. Pronto, é isso que eu preciso saber. Como foi construído, eu não preciso mais saber. E essa abstração, por isso abstrato, é muito importante, porque ela facilita a compreensão. Agora, a visão interna da caixa preta, quem construiu, quem escreveu a biblioteca MEF, aí ele sabe que lá dentro ele tem tipos de dados, lá dentro ele criou variáveis para funcionar as coisas, ele criou constantes, ele escreveu código para funções, para rotinas, mas ele escreveu isso aqui, testou,
E uma vez que ele terminou, ele deixou tudo isso agrupado de tal maneira que para ele mesmo, por isso que é do ponto de vista da engenharia também, para ele mesmo seja mais fácil depois alterar, dar alguma manutenção se ele descobrir que tem algum erro. Por quê? Porque está tudo concentrado no mesmo lugar. Fazendo um parêntese, o problema, gente, e é normal, não é uma crítica, é que normalmente quando a gente está na faculdade, a gente acaba por condicionantes do próprio ambiente universitário, você só trabalha com programas pequenos, né? Normalmente, raríssimas exceções, quem entra num projeto de pesquisa, né? Quem está, às vezes, numa empresa estagiando, normalmente você não tem contato com programas enormes. E aí você não percebe como é importante você criar tipos abstratos na hora que você está programando. Por quê? Porque na hora que você junta dados, que você junta valores, operações, representa isso tudo como uma caixa preta, testa, e aquilo ali é funcional, e aí você precisa daqui mais algum tempo usar aquele código, você fala, não, é só ir lá e pegar, e eu vou ter condição de usar, porque está tudo muito bem estruturado, entrada, saída e as funções lá dentro, como um tipo abstrato de dados. Como a gente normalmente trabalha com programas pequenos, a gente escreve o programa tudo num texto só, o que a gente chama de monolítico, né? Um programa que só tem um bloco. Aí a gente não percebe, fala, não, mas isso aí está me dando mais trabalho. Está me dando mais trabalho de ter que organizar, quebrar as partes, colocar as funções. Então está sendo mais trabalhoso. A gente só vê a parte do trabalho. Por quê? Porque eu estou trabalhando com programas pequenos, e programas pequenos realmente eu consigo compreender tudo de uma vez. Agora, o que é um programa pequeno? É difícil a gente definir. Varia de pessoa para pessoa, varia de ambiente, linguagem, mas eu vou te dizer de uma maneira geral. Olha, qualquer coisa, qualquer código que você criou aí com menos de 10 mil linhas, isso é um programa pequeno, né? O que os projetos grandes têm? Eles já começam assim, rapidamente você começa a escrever e você já atingiu ali o limiar de alguns milhares de linhas de código. Claro que, de novo, eu estou falando de uma maneira geral, por quê? Porque se você pegar um código em C e pegar um código em Python, Python, por exemplo, como tem muitas bibliotecas, como tem um monte de funcionalidades já de alto nível disponíveis, a pessoa vai escrever muito menos e vai fazer muito mais, né? Enquanto que em C, normalmente você vai ter que escrever muito mais. Então, um programa C será maior para executar a mesma coisa que um programa em Python. Isso é uma verdade parcial. Porque Python só é assim porque foram escritas um monte de bibliotecas para ele, que são exatamente tipos abstratos de dados, que estão à disposição para um programador. Eu preciso de inverter uma matriz. Não, não precisa. Pega uma biblioteca, já tem lá o código, só você chamar a função de inversão de matriz e ele já inverte a matriz e te dá outra matriz invertida. Já em C, nativamente, você vai falar, não, não tem. Como em Python também não tem, é uma biblioteca. Mas aí você fala, não, então eu vou escrever em C. Claro que você vai gastar muito mais linhas, já que o outro usou uma biblioteca. Mas e se eu tiver a biblioteca em C? Se você tiver a biblioteca em C, obviamente você vai usá-la, e aí vai ser uma linha de código aqui, uma linha de código aqui. Então, não dá para a gente falar de maneira abrangente o que é um programa pequeno, médio ou grande. Depende muito. Mas, como eu falei, tem a seguinte ideia: olha, uma coisa aí, um código com menos de 10 mil linhas não é um código grande. É um código que uma pessoa com um bom nível de conhecimento em programação consegue controlar de memória ou com poucos acessórios, né? Comentários dentro do código e tal. E os TADs, eles vêm exatamente para permitir que você organize códigos que têm o potencial de ser muito grandes. Então quando é pequeno eu não preciso usar? Não é bem assim. O ideal é que você comece a usar, porque
essa ideia de organização vai exatamente fazer com que você programe melhor, que a sua maneira de programar e de construir software se torne melhor. Você vai criar códigos que são mais fáceis de ler, de entender, mais fáceis de testar e depois, portanto, de manter. Esse que é o grande argumento da gente usar TADS, né? Então, para pegar um exemplo aí, imagine que você tenha... Bom, primeiro, perguntas? Por que Python tem mais biblioteca de alto nível do que C, sendo que C, tipo, é bem mais utilizado, assim, hoje em dia no mercado e mais antiga? O negócio é o seguinte, você sabe que certas áreas, né, como foi o caso de Python, você acaba tendo uma atração por causa do momento do desenvolvimento de código, ou seja, de aplicações. Então, Python pegou aí um período em que um monte de gente queria desenvolver uma mesma classe de aplicações, né? Como, por exemplo, aplicações de inteligência artificial. E aí, claro, existem fatores que são muito subjetivos. A linguagem, num certo momento, agrada um grande número de pessoas que estão desenvolvendo aplicações numa certa área. E aí é aquele efeito. Na hora que uma pessoa começa a desenvolver uma aplicação e ela tem sucesso, um grupo, e aí ela vai juntando mais gente ali. Ah, o que você usa? Ah, eu uso isso. Ah, não, também vou usar isso. Quer dizer, claro que não estou desmerecendo as qualidades da linguagem, ela tem grandes qualidades. E aí o volume de desenvolvimento se torna muito grande. Por exemplo, é o que está acontecendo nos últimos anos aí com Python. Então está tendo um volume grande de aplicações que acabou gerando bibliotecas e tal. Igual agora na Covid. Não sei se vocês viram, uma das linguagens que cresceu muito foi R. R é uma linguagem de base cuja a principal finalidade é você ter aplicações que precisem manipular e fazer muitos cálculos estatísticos e tal. É um pacote estatístico poderoso, que tem uma linguagem embutida. Como agora, com esse advento da Covid, um monte de pesquisas começou a precisar de ter dados estatísticos, correlações, comportamentos de uma maneira muito rápida, e R é super poderoso para isso, o que aconteceu? De março para cá está tendo uma explosão de aplicações desenvolvidas em R. Então, não que, de novo, não que a linguagem não seja boa, né? Mas houve um grande ganho para ela devido a esse momento, né? Ela já era uma linguagem, né? Não tem uma relação com a facilidade de escrita de código? Sim, claro, sem dúvida. Python é um caso, R é o outro caso, né? Então, a linguagem, a facilidade de escrita. E aí, claro, você tem aquelas linguagens que são linguagens basilares, como C. Por exemplo, C não é considerada uma linguagem de alto nível, ela é uma linguagem chamada de médio nível, porque ela já interfaceia diretamente com linguagem de máquina, caso você queira. Então, o código é mais difícil de se escrever, você tem menos profissionais, mas, por exemplo, quando você pega essas linguagens basilares, como o C, você vê que elas têm uma longevidade enorme. Por quê? Porque exatamente elas sempre estarão disponíveis. Quando se cria uma máquina, por exemplo, é frequente que o primeiro compilador a ser implementado é um compilador C, porque é ele que vai ser a base para se construir todas as outras coisas. Mas o que você falou é verdade, é uma linguagem para todo mundo usar, por exemplo? Não, porque às vezes você quer velocidade de desenvolvimento e você já tem ali ferramentas numa outra, como Python, já muito prontas, bem desenvolvidas, você fala, não, eu vou usar isso aqui. Quando é que o pessoal retorna para C, no caso de Python ainda? Performance. Como ela é uma linguagem com muita abstração, normalmente os códigos não são tão eficientes do ponto de vista de execução quanto se você tivesse gerado um em C. Né? Então, como a gente pode resumir, é o seguinte: você nunca tem ganho para todos os lados. Quando você ganha de um lado, você tem que pagar de outro, né? E aí, exatamente, é essa que é a inteligência
que nós temos que adquirir, né? E aí eu falo nós como estudantes da área, nós temos que adquirir exatamente saber, olha, não é uma ferramenta que eu vou usar uma só para tudo. Eu tenho que saber qual é a melhor ferramenta para eu usar em certo momento. Então, não estou dizendo que C é sempre ótima. Não, tem certos momentos que você vai usar Python, você vai usar outra linguagem, você vai usar C, né, C++, enfim, um monte de linguagens que tem aí de acordo com o que você queira fazer, né? Tá bom? Ok, gente? Certinho, obrigado, professor. Bom, então, pode falar, Jefferson. Não, só ok mesmo, só confirmando. Ah, tá, ok. Então, olha só, gente. Então, vamos entender um pouquinho a ideia aí de TAD. Então, imagine que você pegou lá números reais, tá? Números reais, você sabe essas operações aqui, né? Normalmente, somar, subtrair, multiplicar, dividir, saber se é igual, se é diferente, tá? E aí você fala o seguinte, olha, eu quero criar um TAD, um tipo abstrato de dados. O que ele vai me dar de vantagem? Ele vai poder separar para você, exatamente essa é a ideia, é o conceito. Ele vai separar o conceito da definição do tipo e a implementação, porque nós vamos ver que as duas coisas ficam separadas. Ó, aqui você define e aqui você diz como você implementa. Você consegue, com um TAD, falar o que vai ser visível e o que não vai ser visível para o usuário. E aí você consegue também limitar que o usuário só veja o que você quer que ele veja. Ele não vai ter acesso àquilo que você fala. Não, isso ele não precisa saber. Eu posso construir e simplesmente ele usar. Foi o exemplo da biblioteca MEF lá que eu falei para você. Ó, você precisa saber como é que foi implementado o algoritmo de calcular a raiz quadrada? Você fala, não. Ah, mas você precisa saber que tem essa função, que você tem que dar um valor X para ela, que é um número real ou um double, e que ela vai te retornar um double. Ah, isso eu preciso saber. E isso, com o TAD, isso é construído exatamente para que você possa fazer aplicações que tenham essa ideia. Então, o TAD, ele te ajuda que o código do cliente não precise, não dependa da implementação. Você tem o TAD como uma caixa preta e aí você garante segurança, porque o cliente, quem está usando, ele não consegue alterar a representação, porque ele não tem acesso, né? E ele não pode, às vezes, tornar dados inconsistentes, porque eles não têm como usar aquela estrutura de maneira errada, porque ele não tem acesso a ela. Vou dar um exemplo aqui bem simplesinho, só para ilustrar essa ideia. De novo, imagine que você lá, uma certa linguagem, vou até colocar aqui como algoritmo, você foi lá e declarou um vetor. Você foi lá e falou assim, variável x é um vetor de inteiros. Vamos lá, em algoritmo, você nem precisa falar o tamanho, mas vamos colocar aqui você falou, ó, o vetor é de 1 a 100. E na sua aplicação, você queria que a pessoa pudesse, por exemplo, só ordenar esses valores, ler e ordenar os valores e imprimir. Era só isso que você queria. Você só queria que a pessoa pudesse fazer assim, leia X, né? Ordene X e imprima X. Vamos supor que fosse só isso que você queria. Só que, se você escreve um programa assim, numa linguagem que não te permite criar TADs, como você declarou, claro que eu não estou implementando aqui, mas suponha que você implementou o leia, você implementou o ordene, você implementou o imprima, tá? Tá lá implementadinho, tudo certinho. Mas, do jeito que está aqui, não é proibido a pessoa vir aqui e fazer assim, leia X e depois ele vem assim, X na posição 2, recebe 72, por exemplo. Você fala, poxa, mas espera aí, eu não tinha imaginado, eu não queria que isso acontecesse, que o usuário
Claro, o programador que está usando a minha biblioteca aqui, minhas funções, que ele pudesse vir aqui diretamente e jogasse o valor 72 aqui. Você fala, por que você não queria isso? Não, eu não queria porque, na verdade, dentro do meu leia lá, eu faço um teste. Eu não aceito que são valores maiores que 50. Então, eu tenho um teste lá dentro que é se x na posição i, x na posição i for menor que 0, ou se x na posição i for maior que 50, ele falaria que era erro e tal, e não deixaria o usuário continuar, ficaria lendo de novo. Ou seja, esse vetor que eu tinha imaginado não poderia ter valores lá dentro maior que 50. E eu implementei essa função fazendo isso. Só que o usuário pode e pôde vir aqui fazer essa atribuição. Tem alguma coisa que eu possa fazer desse jeito aqui, com essa construção? Não. Por quê? Porque nessa construção monolítica, você criou uma variável, criou um procedimento para fazer uma leitura, um para ordenar e um para imprimir. Pronto. E o usuário tem direito, porque quando ele está usando aqui, ele pode acessar a variável x e jogar o valor 72 lá dentro da posição 2. Agora, se você implementasse isso aqui como um TAD, um tipo abstrato de dados, você iria fazer de tal maneira que, olha, usuário, você tem as operações leia, imprima e ordene. E quando você declarar isso como um tipo abstrato de dados, nós vamos ver como agorinha, simplesmente a linguagem vai parar aqui e vai falar para você, você não pode fazer isso. Isso aqui é proibido. Na hora que você tentar compilar, ela vai parar aqui e vai falar erro. Por que ela vai falar erro? Porque quando eu construo um tipo abstrato de dados, eu posso dizer que, olha, as únicas operações permitidas são leia, ordene e imprima. Aí o compilador vem aqui, passa aqui e fala, a leia pode, porque leia é uma operação permitida. Aí quando ele cai aqui, ele fala, x recebe 72 na posição 2, não, isso não está permitido. Então ele para e fala, não, você não pode fazer isso. Simplesmente ele me impede. Aí, o que está acontecendo quando eu faço um TAG, então? Eu estou conseguindo fazer com que eu tenha segurança. Cliente não pode alterar uma coisa que eu não quero que ele altere, porque ele não tem acesso ao que eu não deixei ele ter acesso. Certo? Vamos pegar um exemplo assim, de outra área, mas só para servir de analogia. Vocês sabem que esses veículos de alta performance hoje, eles vêm com eletronicamente controlados pelos seus computadores de bordo para que eles não passem de uma certa velocidade. Vamos pegar um caso clássico aí. Você pega essas BMWs de último modelo, o que acontece? Por questão de segurança, de engenharia, o motor que está lá, ele conseguiria atingir o carro a 350 km por hora, 320. Só que o cara fala, olha, isso aqui é um carro de passeio, com segurança, com motor, com babá, mas ele é um carro que ele não é um carro de corrida. Então, é o seguinte, nós vamos colocar na central dele um limitador, que fala que, olha, quando atingir 230 km por hora, simplesmente o carro, mesmo podendo, ele não vai acelerar mais. Ou seja, construíram um código na plataforma que fala, olha, quando chegar nessa velocidade, você não dê mais potência para o motor, apesar do motor ter potência. Beleza. O que fazem hoje? Aí existem umas empresas que falam, olha, nós destravamos o seu carro. Ou seja, literalmente, olha, eu entro lá no software do seu carro, que é um software. Eu entro lá no software do seu carro, vou lá na variável que controla a velocidade máxima, que está escrito 250, e eu vou lá e eu apago essa variável. Eu apago, simplesmente faço isso. Eu vou lá e mudo, olha, velocidade máxima, 450. Pronto. E para todo software de controle, ele vai lá e olha para aquela variável. Como você pôde mexer nela,
Perdão. Como você pôde mexer nela, simplesmente você está dizendo, olha, eu fui lá e acessei diretamente, alterei, e agora o seu carro está com velocidade limitada. Por exemplo, seria o que você estaria fazendo no seu programa. Ó, eu venho aqui direto, você falou que não queria, mas eu venho aqui e mexo direto na posição 2, troco lá a velocidade de 250 km, e eu vou lá e atribuo o valor 450. E pronto. E aqui era a velocidade máxima do carro. Se eu tivesse um TAD, eu diria, olha, não adianta você tentar fazer isso, que não será permitido fazer isso, certo? Então, por exemplo, hoje, depois desse advento aí, hoje algumas empresas estão fazendo o quê? Ela fala, olha, se eu perceber que você fez qualquer alteração no seu computador de bordo, uma delas é essa, simplesmente você perde a garantia total do veículo. Né? Por quê? Porque você fez uma operação ilegal. Deixa eu ver aqui a pergunta do Gustavo. Professor, é por isso que quando acessamos alguns métodos de bibliotecas, elas estão vazias, elas fazem a execução, mas o que vemos quando acessamos é uma função vazia? Exatamente. Por quê? Você vê uma função vazia porque, na verdade, quem criou a biblioteca, o que ele fez? Ele escreveu toda uma biblioteca dessa maneira, como TADS, foi lá, compilou o código, e aí ele colocou esse código já compilado, disponível na linguagem. Por exemplo, no Linux, são vários arquivos .o, de output, tem .so, enfim, você pode colocar diversas extensões. Aí, quando você abre a biblioteca para ver o texto dela, lá tem a declaração da função, tem o cabeçalho dela certinho, nós vamos ver isso agorinha, só que não tem código. Você fala, mas de onde que vem esse código? É porque esse código já está compilado. Quando você incorpora a biblioteca, que você dá lá um include, o próprio compilador já localiza, porque tem os locais corretos, que são as libs, as bibliotecas, ele vai lá e vê que aquele código está compilado, porque quem forneceu ele, forneceu como código compilado, então você não vai ter acesso. Aí, claro, existem produtores de código que falam, não. Por exemplo, existem empresas que falam, eu faço bibliotecas e eu vendo para você, eu te entrego os códigos fontes. Aí, realmente, nesse caso, você vai abrir a biblioteca e está lá o código fonte. Como é que ele implementou? Como é que ele fez aquela função? Outros casos, não. Certo? Bom, então vamos lá. Então, o que acontece? Quando eu vou criar um TAD, então eu já vi essas vantagens, né? E eu, como programador, quando eu quero desenvolver um TAD, é importante que eu pense em desenvolver um bom TAD. E aí vem técnicas. Bom, primeiro, eu sei o que eu quero desenvolver, tá bom. Você tem que escolher as operações adequadas. Que operações que aquele objeto, que aquele tipo de dado que você quer, precisam. Certo? Você tem que projetar de tal maneira que elas sejam flexíveis para atender várias situações no contexto de uso. Mas também você não precisa ser flexível demais. Né? Perdão, gente, de novo. Você não precisa ser flexível demais. Você tem que implementar uma operação da maneira mais eficiente que você conseguir. O ideal é que você implemente muito bem. Por quê? Porque já que você está fornecendo aquilo como um TAD, aquilo vai ser executado por um usuário que espera que a operação seja eficiente. Né? E com a vantagem, uma vez que você construiu coisas básicas, você vai reutilizando, para você não ter que fazer de novo uma coisa que você já fez antes. Então, se você segue esse princípio, a ideia é que você defina um número pequeno de operações. Esse pequeno não quer dizer que são 10 nem que são 50. Você vai ter que analisar e chegar num número. Não, o que eu preciso para esse tipo de dado? Eu preciso dessas operações, elas são fundamentais, elas são suficientes, tá bom. Cada operação tem que fazer uma coisa bem clara, bem definida, porque isso vai te ajudar a construir operações que são significativas. E, por fim, você sempre pensar, olha,
Nunca construa coisas demais. O ideal é pensar assim, ó, menos é mais, ou seja, construa o que precisa. Além disso, só na hora que surgir a necessidade. Olha, eu tinha uma biblioteca, que era um TAD, que surgiu uma coisa que eu não tinha imaginado. Ah, bom, agora você constrói. Não, mas eu já vou imaginar e vou construir antes. Não há essa necessidade, porque senão você vai fazer um TAD que vai ter um monte de coisas que não serão usadas no momento. Né? Então, essa que é a ideia. Aí, para dar um exemplo simples, bom, novamente, parando, podemos continuar? Ok? Tranquilo. Tranquilo, pode continuar, professor. Tá. Então, para dar um exemplo simples, o que a gente fez? Falou assim, olha, imagine que você quer uma aplicação de computação gráfica no 2D. A sua aplicação, portanto, tem aí exatamente o quê? Um eixo XY e você quer representar lá dentro um ponto, só um ponto. Só isso, um ponto. Ora, a gente sabe que um ponto, ele tem uma coordenada X e uma Y. Então, é o plano cartesiano aqui. Tá, como é que eu represento isso? Aí você fala, olha, se eu for representar, é isso aqui, ó, é um pontinho que tem o X e o Y. Aí você começa, bom, então eu vou criar um TAD para representar isso, para o meu código já ficar. Eu quero criar uma biblioteca para uma pessoa que não sabe nada de plano cartesiano, que ela tenha funções lá para manipular o meu ponto, o ponto que ela quer. Tá bom. Se o ponto tem coordenadas x e y, eu vou dizer, olha, como TAD, tem os valores e tem as operações. Os valores eu sei, é a dupla, x e y. O valor de um ponto é o par ordenado. Mas quais são as operações que são aplicáveis num ponto? Aí agora eu começo a imaginar, poxa, o que uma pessoa pode querer fazer com um ponto no plano 2D? Aí eu começo a pensar, uma pessoa nesse contexto aí de uma aplicação de computação gráfica, num plano 2D, eu posso imaginar 40 operações. Mas às vezes eu posso falar, não, na minha aplicação só precisa de 15. O outro fala, não, a minha precisa de 20. Tá bom, você vai pensar e implementar aquelas que são necessárias. Algumas, por exemplo, dá para a gente saber que serão básicas. Como, por exemplo, ora, se é um ponto, você vai ter que criar esse ponto. Então, vamos imaginar que você está pensando em alocação dinâmica de memória. Você não quer ter que falar, não, você tem que ter 70 pontos. Não, eu posso ir criando à medida que eu for precisando. Então, eu posso criar uma operação, que por enquanto eu nem vou chamar de função, mas eu sei que lá em C, isso vai me obrigar a escrever uma função. Mas aqui eu falo, ó, vou criar a operação cria ponto. Ela aloca memória para o ponto, que são para as duas coordenadas dele, e pronto. Outra operação. Eu preciso desse ponto? Não, não preciso dele mais não. Então libera. Sai, tira ele da memória. Então tem um libera ponto. Eu dou qual é a coordenada lá, qual que é o ponto, e ele arranca ele da memória. Agora, depois que eu coloquei um ponto lá, eu preciso acessar ele. Eu quero saber o ponto. Ó, acessa para mim o ponto P. E aí eu vou, por exemplo, pegar as coordenadas dele, saber onde é que ele está. O ponto P está lá na coordenada 37. Então me fala que ele está na 37. Outras vezes, eu estou num ponto, eu quero trocar a coordenada dele, ou seja, no espaço seria mover o ponto, né? Sai da coordenada 37 e vai para 20, 20. Opa, eu estou tirando o ponto de um lugar e passando ele para o outro lugar. Pode ser uma operação. Agora eu posso começar a pensar, não, e se eu tiver 2 pontos? Quero saber qual a distância. Que distância que você quer? Distância no plano. Então é a distância chamada de euclidiana. Vai lá e faz um algoritmo para calcular a distância euclidiana. Posso querer fazer essa brincadeira. Não, quero pegar um ponto de um lugar e mover ele para outro lugar. Mas você vai mover como? Ixi, aí eu vou pensar. Se eu vou mover ele em linha reta, se eu vou mover ele fazendo uma curva. Se for uma curva, qual curva? Aí, de novo, você vai ter que saber a aplicação que você está querendo. Às vezes eu quero ter um ponto, mas eu quero que ele desaparece. Oculta ele, faz ele invisível. Ou quando ele está invisível, eu quero voltar a mostrar esse ponto. E aí você vai criando operações. Quantas serão? Não sei, depende da aplicação. Aí você vai imaginando as operações, o que ela recebe, o que ela devolve, ou o que ela faz. Tudo isso você está concebendo o tipo abstrato.
Você deve imaginar alguma coisa assim, olha, o tipo abstrato. É como se você falasse, olha, eu tenho um ponto 2D XY e você não tem como acessar ele, não. No TAD, ele está envelopado por tudo por todas as operações que eu criei. A operação cria, libera, atribui, distância, oculta, mostra, move, e aqui o mostra está repetido, era para fechar. Bom, se a pessoa quiser acessar o ponto diretamente, tem jeito? Com esse desenho que eu quis representar um TAD, eu digo, não. Não tem jeito. A pessoa só consegue acessar um ponto se ele usar uma das operações que eu criei. Tem que ser uma delas. Ah, eu quero atribuir para um ponto. Usa atribui. Ah, mas eu quero chegar direto lá. É como se eu estou dizendo 2D aqui, ó, não tem como você pular essas operações aqui, é uma cerca. Você tem que usar elas. É isso que o tipo abstrato de dados vai fazer. Você vai controlar que você só consegue operar com ele quando você está usando as operações corretas, ou seja, aquelas que o programador te deu. Né? Aí a pessoa poderia começar em C, agora vamos falar de C, começar a escrever um código. Então, primeiro, eu já peguei e coloquei as bibliotecas mais comuns aqui. A stand.io, a stand.lib, que sempre essas duas a gente precisa. Coloquei a math, por quê? Porque eu sei que eu vou precisar de uns cálculos ali, vocês vão ver agorinha. E coloquei a stdbool, tá vendo? Que cria os booleanos, que no C não existe. Isso aqui é uma biblioteca que eu adiciono. Aí eu peguei e falei, vou começar a criar meu ponto. Meu ponto, então, é um registro. Por quê? Porque eu preciso guardar um X e um Y. E agora, como eu já vi que tem um negócio aqui que é tornar ele visível ou invisível, eu preciso guardar se o ponto está visível ou invisível. Para fazer isso, eu fui lá e criei a seguinte ideia. Eu criei, junto com o ponto, uma propriedade dele chamada visibilidade. Se por acaso essa propriedade bool, que é um tipo booleano que eu usei dessa biblioteca, se ela tiver true, é porque o ponto está visível. Ele vai aparecer lá, por exemplo, na tela 2D. Se ela tiver falso, é porque ele não está visível. Aí, claro que você vai perguntar, mas como você vai fazer o ponto ficar invisível? Né? Invisível. Aí, óbvio que na hora que eu estou fazendo um programa desse, já que é computação gráfica, eu tenho que saber como é que eu faço uma linguagem, seja ela qual for, para tornar um ponto invisível. Como que eu faço isso? Aí, por exemplo, lá na linguagem você vai descobrir que, olha, se o seu fundo de tela está preto e você tornar o ponto da cor preta, né, na verdade é a ausência de cor, então ele vai desaparecer. Se você fizer o ponto ficar da cor amarela, ele vai aparecer. Então se eu tiver num fundo de tela preto, fazer o ponto tornar invisível é fazer com que ele se torne um ponto da mesma cor do fundo. Aí ele some. Né? Mas isso eu só vou saber lá no ambiente que eu estiver efetivamente programando e desenvolvendo. Bom, pronto. Comecei a criar a minha struct aqui. Em C, você pode criar um tipo novo, que a gente fala assim, defina aqui ponto, que é isso aqui, a struct ponto, estou definindo um tipo, passe a ser o ponto aqui com P maiúsculo, Então, o meu tipo, a estrutura é ponto com P minúsculo, e o tipo é ponto com P maiúsculo. Claro que eu poderia ter dado outro nome, né? Ponto no espaço, ponto 2D, chamei de ponto, até para destacar com vocês essa diferença aqui, ponto com P maiúsculo é o tipo, e o ponto com P minúsculo é a struct. Então, agora, aonde eu quiser falar tudo isso aqui, eu posso usar só a palavra ponto com P maiúsculo. O nome do tipo tem que ser sempre com a primeira letra maiúscula? Foi arbitrário. Aqui eu que criei esse padrão de, olha, o nome do tipo eu estou colocando com P maiúsculo e o nome da struct com P minúsculo. Não, C é case sensitive, né? Faz diferença, mas do jeito que você escrever, ele vai aceitar. Então é você que vai definir que jeito que você quer.
Aí, como você perguntou, eu estou usando um padrão assim. Quando eu defino um tipo, eu uso a letra primeira maiúscula. Poderia ser invertido. Quando eu claro a struct é maiúsculo. Quando eu falar o tipo é minúsculo. Certo? Não teria problema nenhum, não. Obrigado. Bom, aí vem, ó. Como é que eu vou criar a operação de criar um ponto? Aí, claro que aqui eu fui lá e escrevi um código. Olha, para criar um ponto, você precisa me falar a coordenada x dele, você precisa me falar a coordenada y, e você quer falar se eu quero um ponto visível ou invisível. Já que eu criei esse atributo, né, eu preciso saber se você quer que eu crie ele visível ou invisível. Então, você vai me fornecer esses 3 atributos, aí eu vou criar esse ponto e vou te devolver um ponteiro para um ponto, porque isso aqui é a alocação dinâmica de memória. Então, eu vou te dar um ponteiro para ele. Isso significa que lá no meu código, né, em C, lá no corpo principal, que eu não vou escrever aqui todo, mas lá no main, vai ter alguma coisa assim. Vai ter alguma coisa assim, chamando esse código. Então, alguma coisa assim, ó, ponto, cria, aí passa lá, qual que é a coordenada x? 72. Qual é a y? 31. Qual é a visibilidade? Aí você vai falar, eu quero que ele seja visível, true. Aí, para onde que você vai jogar esse ponto? Qual que é o nome desse ponto? Ponto P, por exemplo. O ponto P recebe isso aqui. Bom, se P recebe isso aqui, é sinal de que, como recebe um ponteiro para um ponto, é sinal de que essa variável P, ela é o quê? Um ponto asterisco P. Ela é um ponteiro para um ponto, porque o que retorna é um ponteiro para um ponto. Então, P é um ponteiro para um ponto. Pronto. Então ele vai criar isso aqui lá na memória, vai botar 72 no X, vai botar 31 no Y e vai botar true no visibilidade. Vai criar isso aqui na memória e vai me dar um ponteiro P. Aí, claro, se por acaso der algum erro, nós vamos ver que você poderia testar. Se P for igual a null, é porque deu um erro. Por quê? Porque olha o que ele faz. Ele tenta usar o comando, né? Malloc, que é alocar a memória, sizeof, que calcula o tamanho, aí o próprio C vem aqui, calcula quantos bytes ele precisa para isso aqui, calcula, tenta alocar a memória. Se der erro, isso aqui vai atribuir null para essa variável P, né? Que está sendo criada agora. Ó. Aí ele vai atribuir null. Aí ele fala, se P for diferente de null, é que deu tudo certo. Se deu errado, ele não vai fazer nada e vai retornar P. Mas P deu null, então ele vai retornar null. É por isso que aqui eu estou fazendo um teste. Se P for null, é porque deu errado isso aqui. Por que pode dar errado? Acabar a memória, por exemplo. É um fato comum, né? Se você for alocando demais, acaba a memória. Mas supondo que não acabou. Aí ele vai lá e fala, ó, P no campo X. Qual que é o campo X? É esse aqui, ó. Esse operador aqui, para quem não conhece em C, é chamado operador indireção. Ou seja, você está dizendo que é no objeto P, lá no campo X. Por que no campo X? Porque ele tem X, Y e visibilidade. Então, eu preciso saber em qual deles que você vai mexer. Então, é o objeto, ou seja, o ponteiro P, lá no campo X, coloque X. Ele copia o 72, joga para lá. Copia o 31 que está aqui, joga para lá. Copia o true que está aqui e joga para lá. Eu inicializei os 3 campos que existem num objeto que é do tipo ponto. E isso eu fiz usando um ponteiro, porque eu aloquei na hora e retornei esse ponteiro. Se por acaso isso aqui der tudo certo, P vai estar com um valor lá apontando lá na posição de memória para onde está guardado esse conjuntinho, essa struct, com X, com Y e com visibilidade. Agora, que endereço que é esse? Não sei. É a malloc que vai lá, seleciona onde tem vazio e pega esse endereço. A única coisa que eu sei é que esse endereço, se der errado isso aqui, ele é null.
Se não der errado, é porque ele é alguma coisa diferente de null. E pronto. Preciso saber onde está guardado essa memória? Não preciso. Eu já sei que está guardado na memória e que pelo P eu acesso. Aí, ao contrário, se por acaso eu precisar liberar esse ponteiro, aí é o inverso. Eu preciso pegar o ponteiro, olha lá, ó, P ponteiro, então eu pego o ponto asterisco, quer dizer, um ponteiro P. Claro que se eu vou liberar é porque eu já aloquei. Aí, simplesmente, ele vai lá e dá um comando que já existe em C, que é o free. Free já é uma biblioteca do C que vai lá e libera da memória. Tá vendo como você não se preocupa? Como que ele faz isso? Tem a menor ideia. Já é uma biblioteca pronta que faz isso para mim. Ela vai lá e tira ele da memória e libera a memória de volta. Então, a única coisa que essa função faz é, se P for diferente de null, por que ela testa? Porque imagine um usuário programador, que é quem está chamando isso aqui é um programador, que não sabe bem programar e tal, vai que ele não alocou e chama o ponteiro, e chama para liberar. Se eu não tivesse pensado nisso, o meu programa poderia estar certo. Mas, por precaução, eu olhei, olha, se P for diferente de null, você desaloca. Mas se P for igual a null, é porque a pessoa nem alocou. Para que eu vou desalocar uma coisa que nem foi alocada? O free, se você passar um ponteiro nulo, ele não faz nada. Tudo bem, não daria erro. Mas, por conta de programação, melhor você fazer o teste. Você fala, não, então se P é diferente de null, eu desaloco. Agora, se P é null, é porque não foi alocado. Então, aqui no programa, a pessoa poderia fazer isso, ó. Ela criou o ponto lá, sei lá o que ela fez aqui durante o programa todo, usou isso de alguma forma, e vai acabar o programa. Agora, vai ter o fechamento aqui, né? Em C, seria o término do programa. Como eu que aloquei, você fala, o que você alocou, você desaloca. Eu não vou desalocar. Esse é um dos problemas, por exemplo, do perigo de se programar em C quando você não conhece bem essas coisas. Porque se você não desalocar, o C não desaloca. Você pode terminar um programa e ele ficar guardando coisa lá na memória que você nem sabia. Aí, simplesmente, você vem aqui e fala, olha, precisa desalocar. Então, você vai lá e fala, como é que é o nome do comando? Ponto libera. Ponto libera e passa quem? P. Por quê? Porque se você criou ele aqui, você tem que desalocar. Aí, ele vai entrar aqui, vai pegar o ponto e vai desalocar. Uma pergunta interessante aqui professor, Tainá, tá bem ruim, e desde ontem estou com problema. Tá bom. Eu sei, isso acontece. Oi, esse sinal de celular. Então, olha só, gente. Uma pergunta muito interessante que surge aqui tem sentido eu criar uma função que só tem uma linha? Ou um comandinho? Tem sentido isso? Será que não seria melhor já pegar esse comando aqui, botar aqui no programa e pronto? A resposta tem sentido sim. Quando você está programando, pensando em organização, em tipo abstrato de dados, em engenharia de software, você não tem que preocupar se o comando é só uma linha. Você tem que preocupar na organização maior do seu programa. Na concepção geral, é muito melhor para um usuário chamar ponto libera e ele não precisa saber o que está fazendo lá dentro, mesmo que seja uma linha, do que ele ter que se lembrar de ter que fazer esse comando todo aqui. Ah, mas esse comando só faz uma linha, testar assim, e chama o free. Ah, por que o usuário já não chama o free aqui direto, então? Isso é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. E ficaria certo? Ficaria certo. Mas sob a ótica de quem está construindo um grande programa, né, um programa que pode ser complexo, não faça isso. Se você criou lá uma estrutura, TAD, você criou uma função para criar o ponto, crie também uma para liberar o ponto e faça a pessoa chamar aquela função. Ah, e se a pessoa não chamar? Bom, aí não tem como. Evitar erro de uma pessoa, de um programador, eu
não tenho como garantir isso por meio da criação de uma biblioteca. Eu posso criar uma biblioteca perfeita. Se você usar essa biblioteca de maneira incorreta, você vai ter resultados incorretos. Mas, porque minha biblioteca é ruim? Não. É porque você não usou ela corretamente. Como também, em C você tem o malloc e o free. Tem gente que vem... Tem gente que vem aqui, usa o malloc e não usa o free. Ó, se a pessoa fizer isso, é claro que eu estou usando de maneira incorreta a linguagem. Ok? Bom, gente, até aqui, bem entendido essa parte, vocês estão conseguindo entender o motivo de toda essa discussão nossa de criar tipos abstratos de dados? Sim, tô tranquilo. Tá, beleza. Bom, e assim eu criaria cada função, tá? Não vou discutir todas aqui. Aí você cria o ponto acessa, você cria o ponto atribui, você cria o distância. Foi por isso que eu precisei da math, porque para calcular a distância lá da matemática, lá da geometria analítica, você sabe que você precisa pegar as coordenadas, subtrair x e x, y e y, elevar ao quadrado e tirar, somar e tirar a raiz. Aí, claro, para eu não ter que criar uma raiz quadrada aqui, para que eu vou fazer isso se já tem a SQRT que está lá na biblioteca math? Aí eu simplesmente incluí a biblioteca math, tá vendo? Que é uma biblioteca pronta, eu não preciso saber o que tem lá dentro, como é que eles fizeram, eu só preciso saber que isso aqui calcula a raiz quadrada e pronto. E aí fui implementando. Aí chega numa função, por exemplo, como a move. Aí eu começo, gente, mas como é que eu vou mover o ponto? Aí, claro, você sabe o ponto, por isso você passou P, que é um ponteiro para um ponto. Você sabe para onde ele quer ir, que é o X e o Y novo, de onde ele vai, para onde ele vai. E você tem aqui, você fala, agora eu vou ter que começar a inventar coisas aqui. Quando eu vou mover o ponto, tem várias maneiras. Por exemplo, posso pegar o ponto daqui e desaparecer com ele e ele aparecer no outro lugar lá. Igual o Dark, quem assistiu, né? Você desaparece de um ano, aparece lá no outro. Top de linha, se fosse assim, né? Seria bem legal. Mas não, você fala, bom, não tem jeito de fazer isso. Para eu desaparecer da minha casa e aparecer lá no campus 2, eu vou ter que fazer alguma coisa. Qual o movimento que eu vou fazer? Vou usar um veículo. Ok. Veículo particular. Não, vou usar um ônibus. O ônibus vai em zigue-zague. Passa em todos os possíveis lugares antes de chegar no lugar que eu quero. Então, você poderia criar o conceito aqui, não, eu vou criar um código que a pessoa fala qual é o movimento que ela quer. Olha que sofisticado, você está dando um movimentar, ainda está falando que a pessoa pode escolher como é que ela quer que movimenta. Se ele jogar um aqui, você vai criar um algoritmo que faz o caminho linear. Sai daqui, traça uma linha e para lá no ponto que eu quero. Seria aérea, né? Uma linha aérea. Não, vou fazer uma linha igual ônibus, zigue-zague. Vai assim, vai assim, vai assim, até chegar lá no outro ponto. Ou você poderia criar opção 3. Não, eu vou achar qual é o ramo de circunferência que faz isso aqui, né? Quer dizer, eu quero uma curva que é uma circunferência que passa pelos dois, que os dois estão diametralmente opostos, e ele vai fazer a semicircunferência que liga esses pontos, e assim por diante. É claro que aqui eu não implementei o código, porque aí um código como esse, se fosse para você pensar numa tela, você já vai ter que ter conhecimento de como manipula os pixels da tela e tal. As bibliotecas, por exemplo, gráficas, fazem isso, né? Quem faz o curso de ciência da computação, uma das disciplinas obrigatórias é computação gráfica. Aí lá se discute exatamente isso, como você implementar algoritmos de computação gráfica. Quem faz engenharia de software, sistemas, ela não é uma disciplina obrigatória, você pode pegá-la como uma disciplina extra, né? Uma disciplina complementar. Aí, por exemplo, o que a pessoa tem que saber bem para implementar esse código MOVE com essas características? Tem que saber bem geometria analítica e álgebra linear.
porque todos esses cálculos são feitos baseando-se nos conhecimentos de álgebra. Como é que você faz a circunferência, a semicircunferência entre dois pontos? Aí você vai lembrar lá de geometria analítica, que você tem uma circunferência, que você tem uma equação, né, que você pode fazer o cálculo de que pontos ela vai passar. Ivanilton, suicidar no scanner a ser reconstruído, né, clonado no outro, ou numa impressora, exatamente. Então, tem N maneiras aí. Aí a pessoa foi criando. Oculta o ponto. É só pegar a visibilidade e fazer ele ficar falso. Mas num ambiente real de computação gráfica, pode querer dizer que você tem que mexer na cor dele. E assim por diante. Quando você termina, aí você vai fazer o código principal. Aí o código principal realmente só vira chamadas, ó. Você foi lá e falou, vou criar um float xp, seria a coordenada x do ponto P e y do ponto P. X do ponto Q, y do ponto Q e distância. E criou 2 pontos, ó. Lembre-se que os pontos são ponteiros para ponto. Por que eles são ponteiros para ponto? Porque eles vão ser alocados. Aí a pessoa vai lá, digita a coordenada x e y para o primeiro ponto, x e y do segundo ponto. Aí você fala, bom, isso aqui na verdade são só as coordenadas, eu tenho que criar o ponto. Aí você foi lá e chamou a função cria, passou o x e o y do P e falou que você quer que ele seja visível. Ele foi lá, alocou, achou memória, botou o endereço aqui. Foi lá, criou a mesma coisa para o Q. Veio aqui e chamou a função distância. Ele foi lá, calculou a distância, usando o SQRT lá, achou quanto que dava. Acessou. Quando você acessa um ponto, o que ele faz é o contrário. Ele pega o que está na coordenada aqui e joga para essas variáveis. Né? Quando você acessou o Q, ele pegou as coordenadas e jogou para essas variáveis. Ele tirou, não é que ele tirou, ele fez uma cópia e jogou para cá. Aí você conta aqui imprimindo, a distância dos pontos é tal. D, que você calculou aqui. E aí, suponha que o programa era só isso. Aí ele foi lá, liberou P, liberou o Q. Pronto. Olha onde você usou a biblioteca. Você usou aqui, aqui, aqui. Usou o acesso, usou todas as funções que você tinha criado. Não usou a mov, né? A mov você não usou aqui. Seria assim o seu código. Só que, aí é que vem a pergunta. Quando você fez isso impediria uma pessoa de pegar aqui um código, se não é TAD, como está aqui, só funções. Isso impediria uma pessoa de vir aqui e acessar diretamente o X e o Y? Do jeito que está esse código aqui, isso aqui é um código C comum. Isso não impediria. A pessoa poderia vir aqui, abrir uma linha aqui no meio e simplesmente pegar o ponteiro P e fazer assim, ó. P, ó, ele abriu uma linha lá no meio e faz assim. P no campo X recebe 43. P no campo Y recebe 73. E P no campo visibilidade recebe true. Ou falso, né? Falso. Aí você fala assim, gente, mas eu não queria que ele fizesse isso aqui. Eu não queria que ele pudesse acessar diretamente, porque eu criei uma função chamada ponto cria. Tudo bem, eu criei o ponto. Mas ele está podendo mexer no ponto aqui sem que eu tenha criado uma função para isso. Eu criei a função atribui, aqui, ó, que é para ele fazer isso, ele tem que pegar o ponto, me entregar, me dar as coordenadas e eu altero. Ele foi lá e atribuiu direto. Mexeu até na visibilidade. Se você estiver implementando numa linguagem que não te dá suporte para você criar TAD, você não consegue impedir isso aqui. Apesar de você ter feito tudo certinho, criado toda a estrutura para que você tenha feito um TAD e a pessoa não faça isso, ela está podendo fazer, porque a linguagem não proíbe.
A linguagem, ela não impede que isso seja feito. Então, você criou toda uma estrutura pensando corretamente, mas a linguagem não te permite bloquear isso. Por isso mesmo, surgiram linguagens que elas dão suporte para que você crie tipos abstratos de dados. Mais que isso, surgiram linguagens que nós chamamos de orientadas a objeto, que permitem um monte de coisas que vão garantir que o que você cria vai ter consistência, que não vai ser possível que um programador faça uma operação que você não previu, que você não elaborou, que você não permitiu. Aí, numa linguagem assim, quando a pessoa escrever um código igual a esse, que não está entre as operações que você pensou, exatamente, o compilador vai parar aqui e vai falar, ó, erro. Não, isso aqui está errado. Você não pode acessar isso aqui diretamente. Ah, por que eu não posso acessar? Porque quem criou a TAG não te deu esse direito, ele bloqueou, ele impediu que você faça isso, tá? Isso nós vamos discutir na próxima aula.